Bom dia, primeira série. Chegando, a galera tá chegando. Primeira série, hoje são 24 de setembro de 2020, 9 horas e 11 minutos. Eu estou iniciando nossa gravação da nossa aula de hoje, beleza? O objetivo da nossa aula hoje é explicar o conteúdo do capítulo 9 da apostila 3. O tema é domínios morfoclimáticos do Brasil, tá, gente? Então, essa explicação. Lembrando que hoje nós teremos duas aulas, essas 9h10 e 11h30, a segunda aula, que eu pretendo, se a gente finalizar esse, corrigir o caderno de atividades, tá? Aí depois a gente combina legal aí. O pessoal entrando aí, chegando. Bom, vamos lá então, gente. Vamos levando aí enquanto o pessoal vai chegando. Quando a gente fala domínios morfoclimáticos, a gente está falando de biomas, ecossistema também, mas tem algumas particularidades, tá, gente? Nós estudamos, a base do nosso estudo dessa apostila foi climatologia. Então, climatologia ele está estreitamente ligado aos domínios morfoclimáticos. Primeiro, só relembrando alguns tópicos que a gente já estudou. Os climas predominantes no Brasil, né? Nós temos o tropical como predominante, porém, ele é subdividido aqui no tropical típico na região centro-oeste, no tropical semiárido na região do sertão nordestino, tropical úmido na região litorânea do Brasil e tropical de altitude. Além disso, aqui em vermelho nós temos o clima equatorial predominante lá no norte do Brasil e o subtropical entrando no clima temperado aqui na região sul do Brasil. Então a gente vai relacionar os domínios morfoclimáticos com os tipos climáticos, as formas de relevo, a atuação das massas de ar que nós já vimos. Não podemos jamais esquecer das zonas térmicas, que são elementos básicos para a gente entender climatologia. Em azul aqui, repare que nós temos destacado o território brasileiro, tá? Então, o que esse mapa nos informa? No Brasil, na zona equatorial, nós temos aqui o território brasileiro incorporado, mais precisamente na região norte. Então, nós temos aqui um domínio morfoclimático equatorial. Nós temos a maior parte do território brasileiro dentro da zona intertropical em vermelho, acima do Trópico de Capricórnio. Então, nós temos alguns domínios tropicais e, essa parte sul ao Brasil, a maior parte brasileira, entrando na zona temperada do sul. Isso quer dizer que a gente tem domínios morfoclimáticos subtropical e temperado. Então, primeira coisa para quando a gente for estudar domínios morfoclimáticos, associá-los a vários elementos, principalmente os elementos climáticos, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos para outra página. Deixa eu só abrir aqui para o pessoal. Vamos lá. Repara que tem uma explicação sobre a diferença entre domínios morfoclimáticos e biomas. Biomas são ambientes naturais da mesma forma que os domínios morfoclimáticos. Porém, os biomas eles levam em consideração os fatores bióticos, aqueles que são vivos, seres vivos, populações biológicas que habitam um determinado local. Já os domínios morfoclimáticos, além das populações biológicas, os fatores bióticos, tem os fatores abióticos, que estão ligados a clima, forma de relevo, tipo de solo. Então, há essa diferença aqui, depois vocês leem isso bem detalhadamente nos seus slides aí de explicação. O bioma é um conjunto ambiental, né, um conjunto de ambientes
relacionados, sim, incluindo aí os fatores bióticos. Os domínios morfoclimáticos também, porém eles avançam com os fatores abióticos. E a gente praticamente não vê o clima, a gente percebe, sente, mas não vê uma população de vegetação, de animais, de fauna. Isso a gente pode ser concreto, um elemento concreto. Um elemento abstrato, mas que a gente percebe bem, o clima, né? O tipo de solo, a disposição no relevo. Então, isso aí vai diferenciar os biomas dos fatores, dos domínios morfoclimáticos. Repare que o Brasil, por ele estar localizado em maior parte na zona térmica intertropical e temperada do sul e equatorial, nós temos uma grande diversidade de domínios climáticos. São 7. 6, eles têm uma definição bem detalhada, por exemplo, o domínio amazônico, ó, aqui ó, onde é o verde, o domínio do cerrado, o domínio de mares de morro, o domínio da caatinga, o domínio da araucária, o domínio da pradaria e tem as faixas de transição. As faixas de transição são domínios localizados entre 2 ou mais domínios morfoclimáticos com características relacionadas aos dois. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí, beleza, gente? Vamos começar com o maior domínio morfoclimático brasileiro. Olha que imagem maravilhosa, né, gente? É o domínio da Amazônia. Olha só, a região que ele abrange é a região norte brasileira, aqui é a linha do Equador, né? Então é um domínio equatorial. O clima predominante lá é o clima equatorial. Olha a relação clima, né? A vegetação ali, a floresta amazônica. Olha só, tá vendo alguns detalhes desse bioma que ele não é totalmente brasileiro, ele se expande aqui para os territórios vizinhos. Porém, a gente está falando de Brasil, tá? O relevo aqui, a gente tem essa vasta planície que a gente chama planícies e depressões amazônicas, além também de planaltos, tá? E nela está inserida a maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica. E não vamos esquecer que ela é cortada, parte dela, ou grande parte dela, pelo maior rio ou maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Olha só. Então, o Rio Amazonas, né, associado à floresta amazônica, ao clima equatorial, olha como um domínio morfoclimático amazônico aqui, ele é bem definido. Localização, região norte. E agora, a hidrografia cortada pela maior bacia hidrográfica do mundo. A maior bacia hidrográfica do mundo. Né? E reparem como esse domínio ele é extremamente variado. Ele é chamado de domínio heterogêneo porque tem uma grande e densa variedade de espécies aqui, né? De fauna, flora. E o grave problema, os grandes impactos que nós temos aqui, construção de rodovias transamazônicas, desmatamento, queimadas para avanço de projetos agropecuários, né? Agropecuário. Olha o climograma dele aqui, ó, para vocês associarem, ó. É a região mais chuvosa, mais úmida do Brasil, ó. Isso muito por conta aquele processo de evapotranspiração da floresta amazônica, né? Repare as temperaturas aqui como são elevadas na maior parte do ano. E tem uma baixa amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e mínima. Repare, ó, muita chuva, muito calor, grande diversidade de espécies. Atenção, primeira série. Os dois grandes elementos que possibilitam essa exuberância desse bioma ou desse domínio é justamente a luz solar frequente o ano todo, calor, né? E muita umidade, chuvas constantes. O nosso climograma demonstra isso, lógico, com algumas estiagens, né? Mas não tão assim
evidentes, e temperaturas e calor na maior parte do ano, repare. Tá? Então, esse é o domínio Amazônia, ó, ou domínio amazônico, localizado na região norte, na região equatorial, clima predominante equatorial, vegetação densa, exuberante, com destaque para a floresta amazônica, relevo, predomina as áreas planas, ó, predomínio. Lógico que nós temos áreas de planalto, tá? E está inserido na maior bacia hidrográfica do mundo. Nessa bacia hidrográfica foi construída a maior usina hidrelétrica do Brasil, a terceira do mundo, a de Belo Monte. Ela foi construída em um desses afluentes aqui, o rio Xingu, que é um afluente do rio Amazonas. Beleza? Tranquilo aí? Vamos para o segundo maior bioma ou domínio amazônico brasileiro, que a gente chama de cerrado. Tá? O cerrado ele predomina aqui, ó, na região central do Brasil. Repare, ele é menor do que o domínio amazônico, porém é o segundo maior bioma ou domínio morfoclimático brasileiro. Localização, a maior parte na região central brasileira. Ele pega parte da região oeste, da região sudeste, oeste de São Paulo, Minas Gerais, avança um pouco para o nordeste, tá? Mas grande parte dele está concentrado na região central brasileira. Nele, ele está inserido naquele clima tropical típico, ó, verão chuvoso, inverno seco. Vocês estão percebendo como é que está seca na região central brasileira, bem pior do que a nossa? Isso mostra o clima tropical típico, que é predominante nessa área aqui, tá? Então, a característica desse clima, duas estações de ano bem definidas, o verão quente e chuvoso, o inverno relativamente frio, não muito, porém seco. Chove, mas muito pouco. A vegetação a gente chama vegetação de cerrados, de savanas, são vegetações mistas, tem árvores retorcidas. Olha esse tipo de árvore aqui, ó, gente, ó. Olha como tem o tronco retorcido, tá vendo? Deixa eu puxar isso aqui para vocês verem melhor. Ó. Então isso aqui é uma vegetação esteticamente feia, mas porém ela é muito importante nessa região. Além dessas arbóreas, árvores, nós temos gramíneas, tá? Essas gramíneas são gramas naturais que nascem lá e cobertas por vegetações densas e médias, tá? Então a gente chama de vegetações mistas. Olha aqui nessas características: gramíneas, arbustos, árvores distantes uma das outras, ó, galhos tortuosos, olha só, tá vendo? Como eles são tortos, ó. Isso aqui, parte dessa vegetação, uma coisa interessante para vocês, elas estão adaptadas às queimadas, não às queimadas praticadas pelo homem. Daqui a pouco, mais tarde, a gente vai falar do Pantanal, vocês vão ver aquele problema que está ocorrendo lá. O que acontece? É muito comum em época de seca no inverno ocorrerem queimadas, lógico, provocada pelo homem ou as queimadas naturais. E essas árvores, elas desenvolvem troncos com cascas bem grossas. E quando vem a queimada, o fogo queima essa parte superficial. Não, parece que a vegetação foi toda destruída. Quando vem o ciclo da chuva, ela brota de novo. Olha que maravilha, a adaptação de seres dentro de um bioma, de um domínio morfoclimático. Além de ter adaptado a chuva no verão e a seca no inverno, a parte dessas vegetações ela se adapta ao ciclo do fogo, que é mais comum agora nessa época de inverno. E os grandes impactos do cerrado, gente, são as grandes queimadas. Vocês estão vendo no Pantanal? Pantanal e Cerrado são vizinhos uns aos outros. Depois a gente fala especificamente do Pantanal. Então, reparem uma coisa. Como nós temos um ciclo, um período de estiagem agora no inverno, já estamos na primavera. Agora, o início, a previsão é de vir chuva, tanto para a região central como na parte do litoral aqui. Período de chuvas mais abundantes.
Então, o que que acontece? Elas desenvolveram uma forma, uma estética assim, particularizada. Ó, o ciclo de chuva, seca e fogo. Isso é muito comum nas savanas africanas, nas savanas brasileiras. A savana brasileira a gente chama de domínio de cerrado, tá? Lá na África, na região, na maior parte do continente africano, tem as savanas africanas, não são iguais, mas têm características bem próximas à savana brasileira, beleza? Então aqui, ó, é, é, é nesse domínio que hoje nós temos o maior celeiro de produção de grãos do Brasil. Então, grande parte desse bioma, desse domínio, está sendo devastado para o avanço da agropecuária moderna. O Brasil hoje, no Brasil, onde se tem a maior plantação de grãos como soja, algodão, milho, é na região dos Cerrados, tá? Onde nós tínhamos aqui esse grande bioma aqui, bem importante para essa região aqui, tá? Avançando, a gente vai lá para Caatinga. Muitos confundem o Cerrado com Caatinga, não tem nada a ver, ó. O Cerrado está na região central brasileira. O domínio da Caatinga está na região do sertão nordestino. Outro problema aqui de interpretação cartográfica. Repare o litoral nordestino. Não tem o predomínio da Caatinga, tá? Se você chega lá, toda a região nordeste é coberta pelo domínio da Caatinga. Tá errado. É a região do sertão nordestino, ó, localização. O sertão é o interior, a região interiorana do Nordeste. O litoral, não, tá? E repare como ela tem um contato direto com o domínio do cerrado. Nas bordas, as bordas são as partes finais dos biomas, tá vendo? Então, ó, aqui é a borda da Caatinga, a borda do cerrado, ó, tá vendo? Aqui tem as bordas do Pantanal, e aí vai, tá? Então, vamos lá. O clima predominante lá é o clima semiárido, tropical semiárido, chuvas irregulares, é a região mais seca do Brasil, onde as chuvas elas ocorrem em momentos distintos, em menor proporção, com algumas exceções. Às vezes nós temos períodos de chuvas fortes lá, mas são raros, tá? Predomina aqui da vegetação xerófila, tá vendo aqui esse nome? Xerófilas são vegetações que são adaptadas a ambientes secos, pouca chuva. Repare as características das xerófilas. Se você for na Amazônia, no Cerrado, a gente vai ver grandes árvores com folhas grandes, latifoliadas, largas. Olha os cerrados, como nós temos folhas finas e muitos espinhos. Sabe o que é isso, gente? Alguém gostaria de responder por que elas têm muitos espinhos e poucas folhas? Quando tem folhas, são pequenas folhas, não aquelas folhas largas, grandes, igual aqui na Mata Atlântica, na Amazônia. Armazena água, muito bem, Samuel. Isso aí, economizar água, isso aí, muito bem, Murilo. Isso aí, olha só como o ser se adapta ao ambiente. Sabendo que aqui tem pouca chuva, essas vegetações elas possuem raízes profundas, então elas vão buscar água lá no subsolo. Para economizar água, igual Samuel e Murilo falaram aqui, elas desenvolvem espinhos, porque elas não consomem muita água com espinhos. Se você tem uma folha grande, ela vai consumir muita água. Se consome muita água, vai faltar água que ela necessita para sobreviver. Por isso que nós temos os cactos, os oitis, que são plantas espinosas com poucas folhas, que eles se adaptam a um ambiente seco, com pouca chuva. Então, olha a adaptação do ser com a questão do ambiente, né? Se a gente botasse um cacto desse na região amazônica, ele não ia sobreviver, porque lá iria ter um excesso de chuva, né? Ele não está acostumado com isso. E vice-versa, se eu for botar aqui uma seringueira na região do sertão nordestino, também não ia sobreviver, porque ela necessita de muita água. Em comum que tem a Caatinga e a Amazônia é a luz solar forte o dia todo, mas porém, olha, dois condicionantes diferentes. Na Amazônia tem muita chuva, na Caatinga pouca. Então, ó, os seres vão se adaptando a esses ambientes. É
impressionante, né? Quais são os maiores impactos aqui? A derrubada dessa vegetação da caatinga para a produção de lenha, né? Nós temos a derrubada da caatinga para a produção de latifúndios, né? Criação de pecuária extensiva, de cabras, de bois, né? Porém, esse bioma também ele é um pouco castigado, tá? Olha, o cerrado hoje, atualmente, é o mais castigado ambientalmente falando, pelo seu tamanho, sua localização e sua importância econômica para o agronegócio brasileiro. A maior parte do agronegócio brasileiro já se concentra aqui na região do Cerrado. Caatinga não. Caatinga é uma região mais pobre, socioeconomicamente falando, porém nós temos aqui alguns impactos, como os desvios da água do Rio São Francisco, depois a gente vai falar, para regiões secas, né, de escassez de água. Tá? Nós temos vários impactos aqui relacionados a esse domínio aí, beleza? Então, ó, nós estamos fazendo uma viagem pelo território brasileiro. O maior domínio, que é o amazônico, vem o Cerrado, ó, amazônico, lá no norte. Centro do Brasil, Cerrado. Sertão nordestino, o bioma da Caatinga. Ó. A gente está viajando pelo Brasil, tá vendo? Ó? Aqui, lógico, depois o homem ocupa essas áreas, ele interfere também, com certeza, mas a gente está falando dos domínios morfoclimáticos, relacionando aí ambiente, vegetação, clima, disposição de relevo, solo, tá? Lógico que o homem também ele interfere ocupando essas áreas, né? Vamos lá. Agora a gente vai para o nosso domínio, onde nós vivemos. É nesse domínio que a gente chama domínio de mares de morro. Esse domínio ele está localizado na região do clima tropical, de altitude e litorâneo. Aqui tem a presença de uma grande e diversificada floresta. Alguém saberia me dizer o nome dessa floresta que foi amplamente devastada da vegetação original? Hoje nós só temos cerca de 7%. Ela pega o litoral do Nordeste, litoral do Sudeste, Mata Atlântica, beleza, Murilo? Muito bem. Aqui tinha a presença da Mata Atlântica original, ainda tem mais um processo de devastação incrível. Essa devastação ela ocorre desde o período da colonização do Brasil, quando os colonizadores, né, buscavam a retirada do pau-brasil, depois vem o ciclo do açúcar no Nordeste, onde o Sudeste, depois vem o ciclo do ouro, foi uma devastação. E como não se bastasse, vem um processo de urbanização do Brasil, depois industrialização, projetos agropecuários, né? Em proporção, não em números absolutos, foi o bioma mais devastado do Brasil. Não em valores absolutos, porque se você pega o bioma amazônico, 80% dele ainda está preservado, mas aqueles 20% correspondem mais do que essa parte da região aqui da Mata Atlântica. Porém, em proporção, esse foi o mais devastado. Por quê? 80% da população brasileira vive nessa faixa aqui, ó, litorânea, até 200 quilômetros do litoral brasileiro, né? Então, urbanização, agropecuária, o avanço de atividades econômicas, tudo isso contribuiu para essa devastação. Agora, uma pergunta, e olha uma visualização desses slides, olha como é importante uma imagem para vocês. Por que eles são chamados mares de morro? Alguém poderia me indicar? Olha essa imagem e tentem responder para mim. Onde está meu cursor? Alguém saberia me responder? Relaciona esse nome com essa imagem aqui. Vamos ver se alguém saberia descrever essa aí. Porque tem muitos morros. Sim, concordo com você, Gustavo. Isso aí, garoto. É uma região que parece águas oscilando. Maravilha, Murilo. Então, fechamos e a explicação vai ser bem detalhada. São regiões de morros, serras, montanhosas, e elas se assemelham com ondas de mar, tá vendo? Só que aqui não tem mar, aqui tem morros. Então, mares de morros.
Olha como ela dá uma visualização de ondas de mar, não é? Aquela vai e vem. Eles são chamados de meias laranjas. Por quê? Meia laranja, meias laranjas? Porque são côncavas, ó. Ó, o morro aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, ó. Metade de uma laranja, ó. Mares de morro, ó. Ó, oscilando aqui as ondas nos morros. Aqui, lógico, não estamos no oceano, estamos margeando o oceano, tá, gente? Então, muito importante para vocês isso aqui, ó, essa percepção aqui. Alguém não entendeu isso? Ficou difícil de entender, ó? Ó, né, a gente relacionar esses morros aqui, ó, com ondas de mares. Só que não está dentro do oceano, tá, gente? Ele está margeando aqui onde tem a Mata Atlântica, onde nós temos uma região que predomina as regiões de serras e planaltos, né, no sudeste, nordeste aqui, ó. E eles, aonde tem a presença da Mata Atlântica. Então vamos associar tipo climático aqui, tropical úmido ou litorâneo, ó. Tropical no litoral. Vegetação predominante, Mata Atlântica. Tem outras, sim, tem as vegetações marítimas, por exemplo, manguezais, restinga, mas o predomínio da Mata Atlântica, tá? Por que elas são chamadas de mares de morro? Elas estão, em sua maior parte, localizadas nas regiões de serras e planaltos do Sudeste, ó, que dão a impressão de ondas de mares. Só que aqui não tem mar, tem morro. Então, mares de morro. Tá? O grande problema ambiental aqui, socioambiental, ó, foi proporcionalmente falando, a região mais devastada, a mais ocupada, né, por cidades, urbanização, projetos agropecuários também, derrubadas de matas, né, queimadas, desmatamentos, tudo isso aí relacionado aí, tá? E 90% do território capixaba, ele é coberto pela Mata Atlântica, tá? Então, dúvida aí? Alguma dúvida? Posso avançar? Alguma pergunta? Beleza, isso aí, ó. Tô gostando de ver Murilo, Gustavo, vamos lá participar vocês também, que é muito importante a gente perceber. As aulas com slides, eles têm eles facilitam mais a compreensão. Vamos lá para a região sul do Brasil. Agora um domínio subtropical, ó. Reparem onde está. Ah, não tem aqui, ó. Araucária aqui, ele está nessa faixa aqui, ó, na região sul do Brasil, na região de altitudes elevadas entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui predomina ainda o clima subtropical, tá? É aqui que nós temos uma vegetação homogênea. Por que é uma vegetação homogênea? Alguém responde para mim aí? Heterogênea, nós temos uma grande diversidade. Homogênea, isso aí, com poucas espécies, poucas diversificação. Gostei, Murilo. E uma espécie que ainda se destaca são esses pinheiros, chamados pinheiros de araucárias. O nome Paraná, gente, do estado do Paraná, vem em homenagem a um tipo de pinheiro da araucária chamado Paraná. Então, esse pinheiro aqui, ó, é o que predomina nesse bioma ou nesse domínio morfoclimático, tá? Por isso que a gente chama domínio das araucárias. Araucárias são essas árvores de pinheiros, tipo parecido com coníferas lá no hemisfério norte brasileiro. Repare como elas se destacam em regiões serranas, altas, de elevadas altitudes. Olha como eles se destacam. Esses pinheiros, eles nascem aqui naturalmente, tá? São vegetações naturais. Nenhum dessas espécies que a gente está falando aqui, o homem planta. É lógico, ele pode reflorestar, com certeza, mas são vegetações, espécies naturais dessas regiões que a gente está falando aqui. Então, esses pinheiros da araucária, eles
se destacam aqui no domínio das araucárias. Olha só, a disposição do relevo, regiões de serras e planaltos no sul, tá? No sul brasileiro, com temperaturas baixas, tá? A altitude e a latitude distante da linha do Equador vão influenciar nessas baixas temperaturas. E um grande problema socioambiental aqui é o corte desses pinheiros para a produção de madeira, celulose. Então, grande parte dessa vegetação está sendo retirada para atender a indústria madeireira e a indústria de celulose. Então, ó, aqui no sul, vamos para um bioma agora temperado. Você já deve ter ouvido falar. Olha a diferença desse aqui agora, ó, os pampas ou os campos, ó, bioma da pradaria, lá no extremo sul do Brasil, tá vendo? Mais detalhadamente no Rio Grande do Sul. Aqui tem um bioma que a gente conhece ele como Pampa Gaúcho. Ele é chamado bioma de pradaria por quê? Olha a característica desse domínio. Esse aqui parece capim plantado pelo homem, né? Não, são vegetações de gramíneas em áreas de planícies, de colinas, chamadas de coxilhas, tá? Então, olha só de como ele se diferencia das regiões do Araucária, que são regiões elevadas de pinheiros. Aqui a gente vai para a região mais baixa de planícies e com gramíneas. A maior parte dessa grama aqui, desse capim, não foi plantado pelo homem, ele nasce naturalmente. E o que o homem faz para aproveitar? Utiliza-se aqui a pecuária extensiva para aproveitar esses campos, né, de pradarias que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, se estende para o Uruguai, para a Argentina, parte do Paraguai. Tá? Aqui tem o predomínio do clima subtropical entrando no clima temperado. É a região mais fria do Brasil. Por que ela é mais fria do Brasil? Vamos lá no mapa. É a região que se distanciou mais da zona equatorial. Ela está mais próxima aqui, ó, entrando na zona temperada e chegando na zona polar aqui embaixo. Então, ó, os pampas gaúchos, eles são chamados de domínios das pradarias ou dos campos. Campos por quê? Não parece um campo de futebol aqui, em áreas planas? Essas são as pradarias que nós temos aqui no sul do Brasil, parte da América do Sul, grande parte da Europa, América do Norte. Reparem como o homem ele aproveita muito esse ambiente natural para papel de parede de Windows. João, também parece mesmo, mas é uma imagem real, tá? É uma imagem muito bonita, esteticamente falando, é uma região muito bonita, né? E olha como as atividades econômicas aqui são problemas para esse domínio morfoclimático, porque o pisoteamento desse gado, ele come essa grama, ele vai pisando, ele vai gerando a compactação do solo. Em algumas áreas dos pampas gaúchos, nós já temos avançados processos de desertificação. O solo compactado, a grama não nasce mais. Será que já foi desmatada? Também foi, Murilo, tá? Lógico, porque onde não nasce mais a grama natural, o homem vai plantando uma grama, vai removendo o solo e vai também produzindo de forma artificial. Mas a maior parte dele ainda, Murilo, é de gramíneas naturais. E olha só, as atividades aqui, ó, como as atividades pecuárias extensivas são intensas, olha o tanto de gado que pisa e come nessa grama natural todos os dias. Parte delas, quando vem estiagem, ela não se reproduz de novo. Então o solo vai se compactando e essa grama não vai nascendo de novo. Então começa o avanço da desertificação. Pô, é uma área desértica ali, o Pampas Gaúcho, não chove, pelo contrário, chove. Mas a intensidade das atividades, principalmente pecuárias, né, agropecuárias, elas estão gerando problemas nessa região de pradarias aqui.
Agora vamos lá para as faixas de transição. Se alguém tiver dúvida, por favor, me perguntem, tá? Olha lá, a última para a gente estudar aqui, ó. As faixas de transição são domínios, são. Repare esse mapa aqui, uma faixa de transição, outra faixa de transição e outra faixa. Repare como as faixas de transição, elas coincidem com, ó, essa aqui é uma faixa de transição do Pantanal. Repare como ela está entre o Cerrado e a Amazônia. Então, como a gente pode definir uma faixa de transição? São ambientes que possuem características relacionadas a 2 ou mais biomas. Por exemplo, o Pantanal, ele é uma grande planície alagada, né? Tem o Rio Paraguai que corta lá, o principal rio, e ali ele tem características voltadas ao cerrado e ao domínio amazônico. Por isso que ele é chamado de uma faixa de transição. Se fosse fácil assim, ó, olha só. Peraí. Se fosse, aqui acabou o bioma do Cerrado, já entra no bioma da Amazônia. Não, tem as faixas de transição que têm características ligadas a um e outro bioma. O Pantanal tem essa característica, um pouco ligada à Amazônia, um pouco ao Cerrado. E o grande problema que está ocorrendo agora lá, esse ano, uma queimada, a pior de todos os tempos. O que está ocorrendo lá? O grande motivo dessas queimadas, além dos fatores naturais, é um período de seca lá, tem um avanço da agropecuária. O homem está desmatando, o homem está avançando para plantar. E olha o que tem aqui, ó, o Cerrado, a maior região produtora de grãos do Brasil. Então esse fogo, combinado com a estiagem, com a seca e os ventos, ele está avançando para o Pantanal. E a maior parte desse fogo vem do Cerrado, tá? E da Amazônia também. Mas aqui dentro do Pantanal nós temos grandes fazendas de pecuária extensiva. Também os fazendeiros, eles queimam essa grama no inverno para ela florescer agora na primavera que vem a chuva, o período de chuva. E quando ele não controla mais esse fogo, principalmente pelo vento, ele se espalha. É o que está acontecendo lá no Pantanal. A localização geográfica do Pantanal entre duas regiões de novas fronteiras agrícolas, a Amazônia e o Cerrado, que hoje produzem, são os novos celeiros agrícolas do Brasil. Combinado com as atividades de pecuária extensiva que tem dentro do Pantanal, tornou esse desastre ambiental quase que incontrolável. Tá? Praticamente agora parece que está chegando um ciclo de chuva lá, está reduzindo, mas é a maior tragédia ambiental do Pantanal, essa que está ocorrendo aí, tá, gente? Então, olha a localização do Pantanal entre o Cerrado e a Amazônia. Por que ele é chamado faixa de transição? Quem responde para mim? Olha para ele e responde. Vamos lá, chat ou microfone. Vamos lá, primeira série. Por que ele é chamado de faixa de transição? Transição é um bioma a outro. Sim, transita entre dois biomas. Joia, Murilo, Gustavo. Ó, eles têm características voltadas. Sim, tem algumas espécies endêmicas lá, que são características somente do Pantanal. Mas nas bordas aqui, ó, tá vendo? Ó, bordas são as partes onde ele tem os limites com o outro. Ó, eles têm características voltadas para o Cerrado e para a Amazônia. Tá? E esse A aqui, ó, qual essa faixa de transição? Ela é chamada de Mata dos Cocais. Olha essa imagem aqui embaixo aqui. Ela está entre 3 domínios morfoclimáticos. Qual é esse domínio aqui? Ó? Caatinga, Cerrado, Amazônica. Então essa faixa de transição chamada matas de cocais, por que eles são chamadas matas de cocais? Se destacam essas palmeiras aqui de babaçu, que a população local usa como meio de sobrevivência, produzindo alimentos, óleo, artesanato. Tá? Então, a Mata dos Cocais, outro
domínio de transição entre o Cerrado, do Caatinga, Cerrado e Amazônia. E esse B aqui é o Agreste. O Agreste também é um domínio de transição porque está entre mares de morro e entre a Caatinga. Então, tem características de mares de morro da Mata Atlântica e da Caatinga. Repare as três principais faixas de transição. Isso aqui já caiu no Enem, tá? Olha como vocês poderiam acertar tranquilamente. Chegava lá, o mapa relaciona 3 faixas de domínio morfoclimático do Brasil, denominadas de faixa de transição. Relacione corretamente as letras aos seus domínios. Aí estava lá C, A, Mata dos Cocais, B, Agreste, C, Pantanal. Beleza. Isso aí. Galera, faltam menos de 4 minutos para a primeira aula acabar. Lembrando, 11h30 a gente vai corrigir o caderno de atividades do capítulo 9. Capítulo 9, tá? Não esqueçam disso. Alguma pergunta para mim antes de acabar a aula? Os domínios morfoclimáticos, muito importante. A gente vai fazer isso em atividade, tá? Beleza. Beleza, então. Show tranquilo, Cíntia, legal. Você vê como as imagens, né, mapas, eles ajudam vocês a entender, não ajudam? Não é uma estratégia boa de ensino? Eu acho excelente, excelente. Ajuda muito. E vocês têm esses slides, olha, fica mais fácil, também acho, muito, muito mais fácil, porque eu estou falando de mares de morro, eu estou mostrando para você por quê, né? A aula está encerrando. A gente se vê 11h30, tá? Um abraço a todos, agradeço a vocês pela atenção. Beijo.